Boa noite, eu sou a acadêmica Daiana Michels Kuntz, estou apresentando a disciplina do estágio curricular obrigatório 2, anos iniciais do ensino fundamental. A minha área de concentração foi metodologias do ensino, com o tema Sistema Solar. O estudo do sistema solar nos anos iniciais não apenas enriquece o conhecimento, mas ele também instiga a curiosidade dos alunos sobre o universo em um todo. Eu tive como objetivos, ler e compreender texto com uma certa autonomia, identificar e elaborar diferentes formas de representação, como desenhos, mapas, maquetes, despertar a curiosidade em relação ao sistema solar, identificação e compreensão dos seus componentes, como Sol, planetas, luas e outros corpos. O estágio foi desenvolvido em uma turma de crianças entre 7 e 8 anos. Na minha fundamentação teórica, eu coloquei uma citação: "A verdade da história da ciência que procura compreender o universo é, na verdade, é na realidade uma tentativa humana de entender o complexo universo indecifrável da mente humana. Por este motivo, nenhum estudo do desenvolvimento de qualquer outra ciência através do tempo é tão importante como a astronomia." Mourão, 1991. Ali, Mourão afirma que o entendimento do nosso universo é através do estudo da astronomia, eh, e é natural da mente humana sempre estar instigando e investigando mais sobre o nosso universo para compreender de onde viemos, da formação do universo, do sistema solar, dos seus planetas e tudo mais. A minha metodologia. Bom, a minha regência, ela foi feita mais em cima sobre o sistema solar, só que eu não consegui aplicar isso em todas as matérias, pois os alunos já estavam atrasados, em algumas matérias, então eu tive que dar continuidade em alguns assuntos que a professora já tinha começado a passar. No meu primeiro dia de regência, eu me apresentei para a turma, para eles terem uma confiança maior em mim como professora. Eh, no primeiro dia também tivemos aulas de matemática, aula de educação física e teríamos uma aula de história. Na aula de matemática, eu dei continuidade ao tema que a professora já tinha passado e as crianças ainda continuaram com algumas dificuldades, que era sobre o tema, centena, dezena e unidades. Eh, ali eu fiz mais uma explicação sobre o tema, passei algumas atividades e fizemos a correção para mim poder identificar e explicar onde eles tinham mais dúvidas. Eh, depois tivemos a aula de educação física, onde eu fui junto com os alunos para fazer uma observação como eles eram durante essa aula. No retorno a gente Quando retornamos para a sala, a gente teria aula de história, mas quando eu cheguei a gente descobriu que a turma ia ter a contação de história. Essa contação de história é um projeto da escola, onde 2 professoras que trabalham na biblioteca, elas vêm fazer a contação de história, elas vão em todas as salas e nesse dia era na nossa turma. Eh, elas fizeram a contação de história, era a história A Casa Sonolenta, era onde uma professora contava a história e a outra ia fazendo um pequeno teatro, fazendo a interpretação. E no final, fizemos uma grande interpretação de texto com a turma toda. Achei bem bacana, porque todos gostaram bastante, foram bem participativos na hora da interpretação, e eu achei muito bacana esse projeto. No segundo dia, tivemos aulas de português e ciências. Na aula de português, eu levei um texto sobre o sistema solar. Ali a gente fez, a leitura do texto, fizemos a interpretação e fizemos alguns exercícios sobre o tema. Na aula de ciências, a gente deu continuidade ao tema sistema solar, só que a gente focou mais no Sol. A gente, passei um pouco sobre o assunto e depois fizemos uma atividade onde a gente identificou os planetas mais próximos ao Sol.
No terceiro dia, tivemos, 2 aulas de matemática e aulas de história. Nesse dia, na aula de matemática, a gente teve um assunto novo, que era números pares e números ímpares. Ali eu fiz uma dinâmica com as crianças, onde eu chamei algumas crianças para frente da sala e fiz a explicação sobre o assunto, junto com as crianças. A dinâmica foi bem legal, eles conseguiram compreender bem o assunto, e eu achei isso muito bacana, que eles não tiveram muita dificuldade, passei alguns exercícios e fizemos as correções. Já na aula de história, eu levei um texto sobre o surgimento do universo. Ali, a cada parágrafo, a gente fazia uma pausa, imaginava, imaginava e fazia um desenho sobre como imaginava o surgimento do universo. Foi muito bacana também. No quarto dia, tivemos aulas de geografia e aula de português. Na aula de geografia, começamos o assunto sobre os recursos naturais, água, solo e ar. Passei um pouco sobre a matéria, fiz a explicação e fizemos alguns exercícios sobre o assunto. Já na aula de português, a gente fez uma cruzadinha sobre o sistema solar, e nessa cruzadinha eu vi que eles tiveram um pouco de dificuldade. Então, a gente, começou a fazer juntos, todos juntos, para diminuir a dificuldade e para ter uma melhor compreensão da turma. No quinto dia, tivemos 2 aulas de matemática e 2 aulas de história. Na aula de matemática, a gente deu continuidade a números pares e ímpares, onde eu passei mais alguns exercícios e realmente vi que as crianças pegaram bem o assunto e não tinham muitas dificuldades. Na aula de história, a gente fez eu levei uma atividade, sobre o sistema solar, onde a gente fez a identificação dos planetas. E a identificação e a nomeação de todos os planetas. A minha regência foi na Escola Básica Municipal Bilíngue Professor Oscar Umberral. Ela está localizada na cidade de Blumenau, no estado de Santa Catarina, no bairro Água Verde. Eh Eu achei muito bacana, eh, dessa instituição que elas tinham salas bem amplas, então a gente tinha bastante facilidade de fazer aulas bem dinâmicas, eh, dava para fazer exposição dos trabalhos das crianças até em sala, então eu achei, achei um ponto bem positivo das salas de aula. Na ausência das crianças nas aulas de educação física, junto com a professora regente, a gente montou um planetário no fundo da sala, e onde que facilitou, as crianças na hora dos exercícios, que a gente passava sobre o sistema solar, porque se eles tinham alguma dúvida, eles davam uma olhada no planetário, eles acharam muito interessante também. E quanto mais a gente aprofundava sobre o assunto, parecia que mais eles ficavam interessados, tanto que uns mais que outros, né, tinha uns que se interessavam bastante e outros até que não se interessavam tanto, mas tinha uns que se interessavam tanto que quando eles iam para casa, eles faziam pesquisas em casa sobre o sistema solar e traziam para a sala de aula. Daí a gente comentava, eles compartilhavam suas pesquisas com os colegas da sala, foi muito bacana. A minha vivência do estágio. Bom, assim, eu fui muito bem recebida na escola, tanto pela coordenação, quanto pela professora regente, e principalmente pelos alunos. Eu tive, foi um acolhimento muito grande dos alunos e isso me deixou muito feliz. Meu maior desafio foi sempre, por mais que eles se interessavam pelos assuntos, eram continuar, aflorando esse interesse deles. Então eu tentava fazer sempre aulas mais dinâmicas, onde a gente, eh, acabava, através de
brincadeira entre as crianças para eles poderem instigar a continuar o seu interesse no assunto, porque se a aulas muitos, eh aulas muitos, com textos, coisas, eles ficavam dava de ver que eles desanimavam um pouco, então eu tentava sempre estar fazendo aulas um pouquinho mais dinâmicas, sempre tendo a participação deles nas aulas, eles participavam muito, era uma turma muito participativa e isso foi muito gratificante. Então, conforme eu ia dando aula, todos participavam, eh então, eu fiquei muito feliz com o meu estágio, consegui alcançar os meus objetivos, que eu achei isso de extrema importância. Fiquei muito feliz, comigo dando a aula, porque eu achei não, eu tive a certeza que os objetivos foram alcançados, principalmente quando eu tinha bastante retorno nas atividades. Ali eu vi que eles conseguiam me compreender. Isso para mim foi muito, me deixou muito contente, porque o meu maior medo no começo era não ser compreendida pelas crianças, e ali eu conseguia, através dos exercícios, eu conseguia ver que estava conseguindo me expressar e eles me compreender a cada assunto que eu passava. Eu tive como referência Mourão, 1991, Uma História da Astronomia. E aqui no final eu coloquei: "O universo é seu, explore-o". Eu tenho só a agradecer, esse estágio foi muito gratificante, e aqui eu encerro a minha apresentação. Muito obrigada.